Fala, meu lindo, tudo bem? Nós chegamos exatamente no meio da série Alvorecer. Essa é a nossa quarta mensagem e o tema é: eu não consigo ter fé. Sabe, quando você ouve as histórias, quando você vê os milagres, mas parece que com você não é possível. Essa mensagem é uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de entrar na mensagem, eu quero só te pedir um favor. Aqui embaixo desse vídeo tem um botãozinho de joinha. Se você clicar nele, o YouTube entende que é uma mensagem relevante e manda para mais pessoas. Então, por gentileza, se você não curtiu o vídeo, curte. Não esquece de comentar, deixar aquilo que edificou você e manda para todo mundo que você puder. Outra coisa, toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para você aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e eu espero você toda segunda por aqui. Jesus te abençoe. Vamos pro vídeo. Jó, capítulo de número 3, versículo de número 11. Por que eu não morri desde o ventre da minha mãe? E saindo do ventre da mãe, porque eu não parei de respirar? Sabe, você só compreende a profundidade do desabafo de Jó quando você lê a história de Jó. Sabe, a ponto de dizer: olha, eu preferia ter morrido antes de nascer, eu não queria ter vivido absolutamente nada dessa vida absurda que eu estou vivendo agora. Sabe, é uma sensação de apanhei tanto que eu não gostaria nem de ter vivido. Sabe, é uma hora onde as pessoas desistem, né? Tem gente que diz: eu já chorei tanto que o pote de lágrimas secou. Você já viu isso? E é onde a gente ouve a seguinte frase: eu não consigo mais acreditar em nada. Eu não consigo mais acreditar que existe um Deus no céu que se importa. Eu não consigo acreditar que Jesus realmente existiu. Sabe, eu não consigo acreditar nesses milagres, nessas histórias. Eu não consigo mais acreditar. É quando a gente perde a fé. E é possível a gente perder a fé em tudo. A gente pode perder a fé no ser humano, a gente pode perder a fé em nós. Mas a pior coisa do ser humano é quando ele perde a fé em Deus. Porque Deus sempre vai ser a primeira, mas também a última instância. Sabe, quando você não tem mais a última instância e você perdeu nas primeiras, ali parece que, sabe, acabou. Eu acho interessante quando um ateu explica a fé do cristão. E o ateu, ele é brilhante em explicar a fé. Ele vai dizer: é porque o cristão precisa de uma esperança. A pergunta é: e quem não precisa? Porque a esperança do cristão, diferente da esperança da ciência, por exemplo, a ciência tem um limite. Nós cremos em algo que não tem limite. A gente sempre diz: a medicina vai até aqui, o Senhor vai além. A morte paralisa, o Deus dá a vida. Sabe, aonde não existe uma saída, nós que cremos em Jesus acreditamos em um novo ciclo. Nós acreditamos num milagre. E até quem não acredita, quando chega na última instância, faz um esforço para acreditar. Quantas vezes eu já fui visitar pessoas que estavam morrendo de alguma doença terminal e que nunca creram em Jesus, mas chegaram na última instância, a última coisa que restou foi crer. Só que veja, o mesmo motivo que faz alguém crer também pode fazer o outro deixar de acreditar. Quando você olha para a história de Jó, o mesmo motivo que poderia fazer alguém crer, naquele momento talvez quis fazer ele deixar de acreditar. E quando a gente olha para a nossa geração, e eu digo para a minha geração, eu encontro uma dificuldade de crer muito maior. Sabe, porque agora nos foi passado a impressão
que a gente controla muito melhor a nossa vida. Nossa expectativa de vida mudou, por exemplo. O homem, a expectativa dele tem subido de maneira drástica. A medicina tem entrado na história de uma maneira muito extraordinária. Sabe o que eu descobri esses dias? Eu quero muito ter uma menina. Nós vamos orar sobre isso. Eu e a Paulinha, a gente queria que o nosso terceiro filho fosse uma menina. A gente tem esse desejo. A gente descobriu que se eu quiser que seja uma menina, eu consigo fazer que seja. Basta eu fazer a inseminação manipulada pelo médico, que vai colocar lá, eu não sei explicar o termo científico, mas vai nascer uma menina por conta de uma manipulação na genética. Só que eu não quero isso para mim, porque à medida que eu tenho controle, eu descubro que não ter o controle é muito melhor. É muito melhor viver o sobrenatural de Deus do que o controle do homem. É muito melhor daqui a um ano eu olhar para você e dizer: eu orei, pedi para o Senhor uma menina e Deus ouviu a minha oração e me deu a menina que eu sonhei. Você entende? À medida que o mundo avança, ele tira a graça de nós. Ele vai tirando a possibilidade de milagres, obviamente que vai chegar o momento, e já chegou, onde a medicina não vai passar, onde a ciência não vai passar, aonde nada vai passar, e aí Deus vai entrar. Mas a minha preocupação é com os corações de agora, que não conseguem crer, ou porque de maneira racional entenderam que isso é o melhor, porque não querem se frustrar em crer em algo que talvez não exista, ou talvez com alguém que foi tão ferido na vida ou pela própria religião, que transformou a fé em uma coisa ruim, e se esqueceu do eterno por conta de uma experiência. Eu olho para as experiências, e eu vou ser bem sincero com você agora. Deus deu voz para a gente no Brasil. Eu reconheço que foi o Senhor que fez tudo acontecer. O Senhor nos deu voz. Mas sabe, de verdade, quando sai alguma matéria nossa, quando sai alguma notícia, às vezes a gente lê os comentários, e eu leio algumas frases assim, tipo: pastor é tudo ladrão. Sabe, ele só quer o dinheiro das pessoas, aquelas coisas que a gente ouve de senso comum. Mas quando você olha na história, você percebe que existem culpados disso acontecer. Sabe, existem os culpados de fazer isso acontecer. Ou seja, nós às vezes pagamos o preço de decisões erradas lá de trás. Só que aí que está. O problema não é comigo. O problema é que essas pessoas que construíram uma imagem errada, ou que frustraram a fé de alguém, frustraram a fé em Jesus. Entende? Tem pessoas que deixam de crer porque foram feridos por alguém que deveria ser aquele que protege, que ama. E eu vou te falar uma coisa: nós somos muito tentados às vezes na vida, como todo ser humano, mas eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho. Sabe, entendo o que eu vou te dizer agora, mas, por exemplo, se alguém trair a esposa, ninguém vai saber. Mas talvez se eu trair a minha esposa, a Paula, porque tem uma voz que o Senhor deu, olha que loucura. Tem gente que nunca mais vai querer ouvir uma pregação, que vai achar que todo pregador é o vagabundo que traiu a esposa. Você entende? Se eu abandonar a minha família, ou se eu perverter o meu coração, eu sou responsável pela vida de muitas pessoas. Aí você vai dizer: mas a fé, ela tem que estar em Jesus. Eu concordo com você. Mas quando a gente olha o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.
Sabe o que ele está dizendo? A nossa responsabilidade é muito grande. Mas a minha mensagem agora não é para um pregador, não é para um pastor, é talvez para alguém que foi ferido ou teve a fé desacreditada por uma má experiência, seja com alguém da religião, sabe, seja com uma vida muito sofrida. A minha palavra para você é: mude a perspectiva dos teus olhos. E isso é muito importante, porque à medida que o tempo passa, se nós não tivermos o nosso coração no Senhor, se os nossos olhos não estiverem fitos nele, se nós não tivermos fé, o que nós vamos ter? E eu percebo que a falta de fé, ela invadiu aqueles que mais deveriam ter também. Sabe, o meu coração nessa série, qual foi? Eu preciso de uma mensagem de esperança, Senhor. Jesus, eu preciso de uma palavra que seja para esse tempo. Ela é atemporal, mas eu preciso de respostas para esse tempo. E veja, eu estou falando sobre Jesus de uma perspectiva em todo o tempo, dizendo para você: olha, é possível melhorar, é possível Deus transformar a sua história, porque eu tenho fé. E por isso o tema da mensagem é alvorecer, o tema da série, sabe, uma esperança. Porque se eu não tiver isso, o que eu vou ter? Se eu não crer que Deus pode agir, no que eu vou crer? Se eu não creio que Deus pode parar uma chuva, no que eu vou crer? Você entende? Eu preciso crer, não é quero, eu preciso. A minha geração precisa crer, não é quer, não, nós precisamos, porque senão a gente entra em colapso, senão a gente entra em desespero, senão a gente desacredita, e desacreditar de Deus é desacreditar de nós, porque aonde estamos nós? O que é a nossa vida? O que é a nossa história? Sabe, eu quero que você chegue ouvindo isso que eu estou falando para você, na expectativa de voltar a crer, mesmo que os teus olhos não enxerguem nada ainda. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz que faz salto em distância e ele é cego. Sabe, quem salta em distância, ele percorre uma pista e ele pula numa caixa de areia. O que me doeu o coração é porque o cego, um atleta profissional, sem ver, ele correu e ele mudou o ângulo. Sem perceber, ele mudou o ângulo da corrida dele. E ele pulou metros de distância e caiu fora da caixa de areia. Caiu no chão duro, com a bunda no chão. Sabe, sem ver, ele correu. Sem ver, ele saltou. Só que ele caiu fora da caixa de areia. Crer é sem ver, sem enxergar, correr e pular, crendo que o Senhor me pegará no colo, crendo que o Senhor está no controle. É dar o passo sem ver o chão, é andar sem ver a estrada, mas saber que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso é crer, é o firme fundamento no que os meus olhos não veem, é a fé. E se nós não tivermos fé, no que vamos acreditar? O mundo está em declínio. Se nós não tivermos fé, qual será a nossa esperança para amanhã? Qual é a esperança que eu tenho sobre o mundo para os meus filhos amanhã? Eu amo uma passagem onde o Jairo chega para Jesus e diz: Jesus, a minha filha está doente, para morrer em casa. O Senhor vai na minha casa e eu creio que o Senhor vai curá-la. Bom, Jesus diz: eu vou. Só que enquanto Jesus está indo, uma mulher toca em Jesus, uma mulher que tem um fluxo de sangue. Jesus para e tal. E enquanto Jesus está operando esse milagre, chega uma notícia para Jairo: ô Jairo, não adianta mais o mestre ir.
porque ela morreu. Sabe, é exatamente nesses cenários da vida que a gente abandona e diz: não tem nem jeito para o Senhor fazer. A gente não consegue mais crer. Sabe, só que é exatamente nesse momento que crer faz todo sentido. É exatamente nesse momento da vida que nós mais precisamos crer. E eu acho lindo porque Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, somente creia. Sabe, ele está dizendo: não precisa ter medo, só crer. Sabe, é como Deus dizendo: é exatamente agora que eu entro em cena, é exatamente agora que eu faço. E a Bíblia diz que é exatamente isso que Jesus faz. Jesus chega e ressuscita a menina. Sabe, crer é uma escolha de não ver, mas sabendo que Deus está no controle. É mesmo quando não existe um caminho, conseguir enxergar a estrada. É mesmo quando não houver o sol, é a gente enxergar o alvorecer. É mesmo quando todo mundo não consegue ver um cenário de paz, sentir paz. E talvez por isso que o cristão irrita muito aquele que crê, que todo mundo desespera e diz: não, vai ficar tudo bem. É por isso que o cristão irrita, porque todo mundo desespera e diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é por isso que todo mundo corre de medo. Ele diz: não, nós não somos escravos do medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e ousadia. Sabe, crer é enxergar o que os olhos de ninguém pode contemplar. Não tem saída. Quem crê diz: há uma esperança. Não tem mais jeito. Quem crê diz: eu conheço alguém que muda a história. Alguém diz: eu desisto. Quem crê diz: é hora de recomeçar. Quem não acredita diz: eu caí. Quem crê diz: Deus levanta o caído. Entende? Sempre haverá uma perspectiva de luz, de esperança para quem crê. Então você precisa escolher. Não crer é viver no marasmo de ausência de esperança. Ao oposto disso, crer é ter esperança. Meu grande sonho com a minha geração é que as pessoas tenham as suas experiências com Jesus. Sabe, experiência com Jesus. Posso te falar um negócio? A gente está aqui agora, lembra que eu brinquei aqui? Da chuva. Jesus, se o Senhor quiser parar a chuva, o Senhor pode parar. Você acha que é legítimo eu parar tudo agora e dizer: Jesus, faz parar a chuva? Você acha que é legítimo? Sim ou não? Você está vendo o medo que existe em nós em crer? Por que a gente não acha legítimo? Ou por que a gente não faz? Porque o meu medo é que eu ore e continue chovendo. Você entende? Só que aí entra a perspectiva de crer. É que mesmo não acontecendo aquilo que eu quero, eu creio que Deus ouviu a minha oração, mas sabe o melhor. Sabe, eu me lembro de quando eu tomei a decisão por Jesus. Eu fiquei apaixonado loucamente. Eu queria orar por todo mundo que estava doente. Porque como eu ia saber se Deus não queria que eu orasse se eu não orasse? Sabe, eu me lembro de uma vez que eu estava saindo da igreja para ir para uma outra igreja. Eu era líder de jovens, eu estava visitando alguns eventos que estavam acontecendo. E quando eu estava saindo, passou uma irmã por mim, com a mão assim, ó. Eu falei: o que está acontecendo? Ela falou: eu estou indo para o hospital, eu estou com muita dor no dente. Eu falei: me deixa eu orar primeiro.
Porque vai que Deus cura. Entende? Caraca, eu vou perder uma oportunidade dessa. E ela parou, e eu orei, e sabe o que aconteceu? Nada. Jesus não curou ela, ela foi para o hospital. Mas aí que tá, eu continuei crendo, porque não é pelos que meus olhos enxergam, é pelo que eu creio na minha alma, no meu espírito. Deus está no controle, entende? O crer não significa que eu vou entrar numa experiência onde tudo vai dar certo. Mas quer ver uma outra experiência? Essa semana, e eu concluo agora a importância de crer. Meu filho João pegou uma virose. Meu príncipe. Nós voltamos de madrugada de Floripa, a gente estava aqui, voltamos para Joinville, e ele foi vomitando até em casa. Quem tem filho aqui sabe como a gente que é pai fica, né? A gente queria trocar e entrar no lugar, sabe? Filho, fica bonzinho, o papai vai ficar mal. Sabe, eu parava o carro, ele vomitava. No dia seguinte, na manhã seguinte, ele vomitou. E eu me lembro da cena dele comigo no sofá. E a minha esposa falou: filho, porque a gente fala tudo a verdade para ele. A gente vai levar você no hospital. Você vai ter que tomar um piquezinho no braço para tomar soro, que você não está bem, filho. E ele começou a chorar e disse: mamãe, eu não quero ir para o hospital, mamãe. Dói. E claro que dói. A gente sabe que dói, mas dói muito mais na gente. Aí naquele momento eu falei para ele assim: filho, olha para o papai. Antes de nós irmos para o hospital, a gente vai orar, filho. E se o papai do céu curar você, você não vai mais precisar ir para o hospital. Olha que loucura. Então, filho, nós vamos orar. Se o papai do céu curar você agora, não precisa mais ir. Vamos orar, filho? E meu filho falou: daí não vai precisar ir para o hospital. Eu falei: não, filho, se o papai do céu curar você, não vai precisar. Ele baixou a cabecinha, colocou a mãozinha assim, e ele falou assim: papai do céu, cura eu. E dentro do meu coração eu disse: Jesus, essa é a minha oportunidade de te apresentar a meu filho da maneira mais eficaz possível. Cura o meu filho em nome de Jesus. Amém. E na hora, Jesus curou o meu filho. Acabou. E aí você vai dizer: eu não creio. É isso que eu estou falando. O crer faz a diferença. Sabe, eu pedi para minha esposa: amor, traz uma banana para o João. Ele: tá bom. Aí o mano olhou para mim: eu não vou mais precisar ir para o hospital, papai. Não vai. E ele comeu a banana e acabou. Comeu, brincou e acabou. Escolher crer é a única possibilidade que nos dá para viver milagres extraordinários com o Senhor. Se eu não crer, eu não vou viver. Se o Pedro não cresce que seria possível andar sobre as águas, ele nunca entraria na história por andar sobre as águas junto com Jesus. Você entende? Eu só quero que você entenda muito melhor crer, lindo. Então passa por cima da tua má experiência. Eu não vou te pedir perdão em nome da igreja, que não precisa. Passa por cima disso. Passa por cima se alguém te frustrou, se alguém foi mal com você e talvez devia ter. Não, esquece. Olha para o eterno, olha para Jesus. Deixa Ele purificar, sarar o teu coração. Escolha crer. Eu termino aqui agora contando mais uma experiência. Posso? Posso, porque na verdade meu sonho é que você não baseie a tua fé na minha experiência, mas numa que Deus vai fazer você viver, sabe, a sua caminhada. Só me permita a te inspirar, só isso.
e você vai viver. Eu declaro sobre a sua vida que em nome de Jesus você terá a sua própria experiência com Jesus, e vai chegar a um ponto que você não precisará de alguém dizendo para você alguma coisa sobre Jesus, no sentido de que você terá a sua experiência como seu alimento. Entende? Você com Jesus, uma experiência genuína, e nada mais vai frustrar você. Eu me lembro que um dia eu escrevi um livro que até já esgotou faz muitos anos, e eu nunca mais relancei ele. É até bom lembrar disso agora, porque eu quero trazer ele de novo. O tema do livro é o Deus que me faz chorar. Eu nem sou chorão, né? Não sei porquê. Mas olha, eu descobri que vale a pena provocar o Senhor, sabe? Provocar mesmo. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio. Essas loucuras assim. Vai, antes de tomar aspirina, Jesus, Senhor, tira esse dor de cabeça. Amém. Aí de repente vai, imagina, é muito mais gostoso, não é? Você tomou aspirina, passou, você passou. Aí, mas você orou e passou, é outra, entendeu? Outra vibe. Irmão, um dia, eu tinha um crediário, uma loja, lá em Joinville, o Senhor já me libertou. Sabe, o crediário que te obriga a voltar na loja para pagar, aquilo é uma pegadinha terrível, irmão. Você entra na loja, o vendedor já fala assim: é um alvo, vamos gastar mais. E aí, irmão, eu tava indo para pagar o meu boletim e tal, meu carrinho aqui. Você percebeu que parou de chover, né? Eu tava indo. Você pode dizer assim: não, mas já estava na hora de parar mesmo. Eu prefiro escolher a opção de o Senhor parou para que a gente conseguisse terminar dessa maneira. Só uma escolha de perspectiva, entende? Te amamos, Jesus. Obrigado, Senhor. Sempre vou escolher acreditar que o Senhor está fazendo, e que nada é o acaso e tudo são as tuas mãos. Obrigado, Jesus. A gente provoca, mas já viu ser provocado pelo Senhor como é uma coisa muito doida. Eu oro para que você viva isso. Um dia eu estava lá, indo pagar o boletim no meu carro, e aí tinha uma vaga de estacionamento que ficava na frente da loja que eu ia pagar a conta. E quando eu passei, a vaga estava preenchida, e aí eu ia ter que ir para um estacionamento pago, que era um pouquinho mais longe e tal, mas que era caminho. E eu reclamei comigo assim: puxa vida, a vaga estava preenchida. Aí, dentro do meu ser, ouvi uma voz dizendo: por que tu não me pede as coisas simples da vida também? Irmão, eu não sou normal nem um pouco, e eu amo o desafio. Eu amo essas tretas, irmão. Eu falei: o quê? Eu vou voltar lá, Senhor, e vou te pedir então. Irmão, voltar significa dar uma volta de 6 minutos a mais. E eu voltei. Tenho isso medo, irmão, porque agora era a voz dentro de mim em jogo, além da minha fé. Voltei. No comecinho da rua, falei: bom, o Senhor falou comigo. Se o Senhor achou que eu não ia vir, o Senhor se enganou, porque eu vim. Então eu quero, Senhor, aquela vaga na frente da loja. Amém. Descansei. Estou chegando na frente da loja, tinha um carro na frente da vaga, na vaga. Aí eu já estou aqui já. O carro deu pisca, saiu da vaga, e eu entrei. Entrei, só que aí que tá, essa é a coisa mais gostosa do mundo. Quem disse que eu consigo sair do carro para pagar o boleto agora? Mãe, eu tô no carro, aleluia, chorando, falando em línguas, aleluia, igual maluco, irmão. Entrei para pagar a conta com os olhinhos tudo vermelhos, tanto de chorar. Aí voltei para casa, cheguei para minha esposa, falei: amor, tu não acredita o que aconteceu? O Senhor fez isso comigo. Eu voltei e pedi a vaga, Deus me deu a vaga, eu entrei na vaga, ficou a vaga, top a vaga. Minha esposa gravou para usar contra mim num ambiente necessário de novo. No outro mês,
Eu tô voltando na mesma loja. Quando eu entro na rua, minha esposa fala, pega na minha perna assim, ó. Eu não quero ir pro estacionamento, tá? Eu falei, não entendi. Vamos orar e pedir aquela vaga de novo. Eu quero viver a mesma coisa que você viveu. Aí, irmão, botei o Senhor na parede na hora. Falei, ó, Senhor, o Senhor fez comigo, tô com a gata aqui também agora. Deixa eu impressionar ela, Senhor. Sinceridade do coração, irmão. Se Deus não fizesse, Deus continuaria sendo Deus igual. Eu continuo amando igual. Mas aí que tá, a gente só sabe quando crê, quando provoca. Entendeu? Vamos orar então, amor, ora aí. Jesus, a gente quer aquela vaga, Senhor, na frente. Tá chovendo muito, a Paulinha tá com chapinha. Verdade, tudo isso é verdade. Tava com chapinha, não queria andar na rua. Jesus, a chapinha da irmã, o senhor sabe, top, linda, chovendo. A vaga, pedimos a vaga exatamente igual. Chegamos na frente, a mesma cena. Tinha um carro, deu pisca, saiu, nós entramos. Pensa que delícia que foi dentro daquele carro. Eu e ela segurando um na mão do outro, dizendo, Jesus, tu ouve nossa oração. Jesus, tu és fiel. Jesus, obrigado por... Entendeu? Escolher crer nos proporciona experiências muito mais extraordinárias do que não crer. Jesus, eu creio que esta mensagem vai chegar na hora certa para milhões de pessoas que por conta desta palavra voltarão a crer em Ti, Jesus, e provocarão experiências contigo extraordinárias e serão transformados pela Tua presença. Jesus, nós cremos em Ti. Tu és o nosso amado. E não importa o cenário, não importa a crise, Tu és e sempre será o nosso Deus. Nós cremos e bem-aventurados somos, porque mesmo não o vendo, cremos. Te amamos, Jesus. Que a nossa experiência contigo, que a nossa jornada de fé seja brilhante, que os nossos filhos e netos sentem numa sala um dia só para ouvir as nossas experiências contigo. Existe a opção de contar a experiência de alguém, mas nós escolhemos viver a nossa própria história contigo, em nome de Jesus. Amém.